Shalom, povo de Deus, que a paz do Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo, esteja sobre o seu lar, sobre os seus negócios financeiros, sobre sua saúde, sobre os seus familiares, sobre tudo aquilo que você colocar à mão. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Vamos fazer a nossa leitura aqui no livro de Ezequiel. O capítulo é o 14 e eu vou ler o 1, o 2 e o 3, que diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da tua face, da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Deus estava falando com o profeta que aqueles homens pecadores que tinham levantado ídolos no coração. O que significa ídolos no coração? Coração não era para Deus. O coração deles era mau. Eles serviam outros deuses que não era o Deus, o Criador do céu e da terra. O Pai de Jesus não era esse Deus que eles serviam. Eles serviam outros deuses. O coração deles era pérfido, era mau. Só que eles estavam afrontando o próprio Deus. Isso é perigosíssimo, porque aqui, ó, no Ezequiel 14, fala que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E que o castigo para isso, que é aqui o tema, o castigo dos idólatras, a justiça de Deus, o castigo, né? Muita gente fala, Deus castiga. É que Deus faz a justiça. Não é castigo, né? É justiça de Deus, porque Deus é justo. Queridos, para a gente entrar nessa conversa, eu preciso falar um pouquinho aqui, principalmente para novos convertidos ou para aquelas pessoas que só são religiosas de banco. Não é que elas se sentam só lá no banco, ela não tem função na igreja. Ela só vai lá, senta lá, entra no ouvido e sai no outro. Vocês têm que saber que Jesus é amor. Não existe amor fora de Deus. Jesus é amor. Mas Jesus é fogo consumidor. O que isso quer dizer? Que Jesus não se dá, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não se dá com pecado. Lá no livro de Isaías fala o quê? Eis que os seus pecados me afastam de ti. Porque pecado para Deus é insuportável. Cheiro de lixo, tem um cheiro insuportável, porque Deus sente as coisas pelo cheiro. E ele sente cheiro de pecado de longe, bem de longe. Então, queridos, Deus é amor. Mas Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus dá a vida e Deus mata. Com Deus ninguém brinca. Com Deus não se brinca. E esses homens aqui, ó, do Ezequiel 14, estavam brincando com Deus. Estavam brincando com Deus pelo seguinte fato: eles eram tudo menos cristãos. Eles eram tudo. Eles eram assassinos, estrupadores, roubadores, parricidas, marricidas, toda aquela lista ali. Eles eram muito maus. Idólatras, bauzeiro. Bauzeiro, o que é bauzeiro? Servidores de Baal, de vários Baalins,
de vários maridos. Baal significa marido. Então eles tinham vários maridos. E o Senhor Jesus, para você entender o que eu estou falando, o Senhor Jesus é o quê? Tem a noiva. A noiva não é adúltera. A noiva não flerta. Jerusalém é a noiva. E nós representamos Jerusalém como igreja, cada um de nós. Porque o Espírito Santo mora dentro do templo, que somos nós. Mas ele mora dentro do templo daqueles que servem a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, queridos, é um assunto delicado isso daqui de falar. É um assunto delicadíssimo. Porque Deus não é mau. Deus não é mau. Deus não tem nem sombra de maldade. Mal é o adversário da nossa alma, o maligno. Mas Deus é justo e ele pesa tudo na balança. Eu vou ler aqui, ó, o 4 para a gente dar prosseguimento, para a gente prosseguir aqui. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. O que Jesus está falando aqui? Que ele vai desmascarar. Que ele vai desmascarar aquele lobo que vestiu uma roupa de cristão, frequenta até uma religião, ó. Deus está falando aqui, ó. Esses homens aqui eram podres de pecado. Eu não gosto nem dessa palavra, mas essa é a palavra que Deus está falando. Eles eram podres de pecado, eles eram um sepulcro caiado. O que tem no sepulcro? Um corpo que está entrando em corrupção, que está se desfazendo. Eu não vou entrar em detalhe, né? Então, queridos, esses homens aqui, eles cheiravam pecado, viviam pecado, eles eram um pecado em pessoa. E eles estavam com uma capa de que eles estavam indo constar o profeta. Você está entendendo agora o que está falando aqui em Ezequiel 14? Para onde Deus está levando a gente? De lobos vestidos de ovelha, de homens e mulheres, né? Que Deus fala no geral, que vestiram uma capa, mas que tem muito lixo debaixo dessa capa. E lixo pesado, coisa feia, coisa má mesmo, coisa terrível, coisas abomináveis. Deus está falando aqui de coisas muito feias que pessoas más fizeram e acharam que ficou por debaixo do pano. Porque Deus deixou passar o tempo. Que Deus, quando deixa passar o tempo, é que Deus está dando corda. E quando Deus puxa a corda, querida, nego vem com a cara esfolando no chão. É bem assim. Já viu pipa lá no céu? Quem solta pipa, não vai dando umas... sobe a pipa, deu linha, deu corda pra pipa. Deixa a pipa lá em cima, a pipa tá linda, tá até cortando outras pipas. Aí depois você não começa, tem uns negócios que é desembicar a pipa começa, né? Dá um... E aí quando puxa de uma vez ou alguém corta essa corda, o que acontece com essa pipa? Cai. Depende da altura que ela cai, ela não é mais resgatada, ela cai destroçada. O que Deus está falando aqui? Que depende da corda que ele te deu, você foi longe demais. Ele te testou. Existem pessoas aqui que são muito maus, muito mal, que são o próprio maligno, que se vestiram do maligno. Elas fizeram coisas terríveis que eu não posso nem falar aqui. Eu não posso nem falar aqui. Se essas pessoas estiverem ouvindo agora, você não vai infartar, não. O coração tá arrebentando aí, né? Dessas pessoas más. Entenda que eu tô falando
você que está ouvindo esse vídeo, esse áudio, porque a voz também é usada, entenda que aqui nós estamos fazendo um estudo da palavra. E Deus alcança todos os tipos de pessoas. Se você é uma pessoa boa, essa palavra é para você aprender, entende? Não precisa temer a palavra. Eu, quando era convertida no começo, que ouvi uma palavra dessa, menina, eu não aguentava ouvir, não. Eu me chorava, eu entrava no quarto, fazia jejum de 3 dias. Pelo amor de Deus, Senhor, se eu sou assim, me limpa, não sei o que, você entendeu? Não é para você se desesperar. Aqui nós estamos fazendo um estudo da palavra e está tendo revelação aqui no meio do Espírito Santo. E Deus está alcançando pessoas que realmente Deus vai alcançar. Esse vídeo, esse áudio, ele vai chegar lá em pessoas que nem são inscritas, pessoas que nem são que nem são acompanhantes daqui, você entendeu? Então isso aqui não precisa você temer se você é bom. Não precisa. Deus não está falando com os bons. Deus está falando com os maus. Mas por que Deus está falando com os maus aqui, se nós somos bons e nós estamos ouvindo? Porque vai chegar no ouvido dos maus esse vídeo. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde é modo da gente falar, né? Porque ele vai chegar na hora certa. Deus não tarda. Queridos, então, nós que somos bons, logicamente, nós vamos pegar isso como aprendizado, tá? Então não precisa se desesperar, não precisa sair do vídeo. Eu sei porque eu já passei por isso, né? Ai, porque Deus está falando assim comigo. Não, Deus fala com todos. Então é bom a gente ouvir para a gente aprender como que Deus é. Para a gente aprender como Deus é. Deus vai dando chance, chance, chance. No livro de Provérbios, Deus fala assim que Deus vai falando. Vai falando pela madrugada, vai usando profeta, vai usando quem não é profeta. Quer dizer, ele usa a gente do meio cristão, ele usa a gente que não é do meio cristão, igual ele usou a jumenta. Ele vai falando de todo jeito com a pessoa. Deus não vem e acaba com a pessoa do nada. Deus não faz isso. E aí no livro de Provérbios fala que o homem muitas vezes avisado e que não quis correção, de repente vem o mal sobre ele. Quer dizer, ou ele vai ser tratado, Deus vai pegar ele no anzol, já ouviu falar isso? Deus vai pegar ele no anzol, ou ele vai ser preparado e levado. Ou se não tiver jeito, a alma dele vai ser condenada. Então vamos dar procedimento aqui, então não precisa ter medo, vamos ver isso aqui como um estudo e ficar esperto, né? A gente aprende com a experiência dos outros. Então, queridos, para a gente já encaminhar aqui para o fim, porque esse Ezequiel 14, eu não vou discorrer ele todo, tá? Ele é comprido, vou falar só de uma parte aqui, tá? Então, esses homens, eles estavam com uma máscara vamos dizer assim, uma máscara mundial de bondade. Olha o nível da falta de caráter, o tamanho da máscara dessas pessoas. Eles eram aí famosos ou não. Eu sei que muita gente acreditou que eles eram pessoas boas. E Deus vai arrancar isso. Deus vai arrancar essa máscara de bondade, porque esses homens aqui estavam indo na igreja, indo no profeta. Esses homens aqui, eles estavam com uma aparência de bem, fazendo caridade acima de qualquer suspeita. Esses homens, mulheres, eles estavam aqui no livro de Ezequiel acima de qualquer suspeita. E que se não fosse Deus aqui, ó, o profeta seria enganado, porque eram homens caridosos, né? O pecado deles estava debaixo do pano. E Deus vai sacudir esse pano. Deus vai sacudir esse pano e muitas pessoas vão se escandalizar. Vão se escandalizar. O que a palavra diz
Ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele que provoca o escândalo. Por que que o escândalo faz? O escândalo faz com que pessoas percam a fé. Que pessoas acreditam nessas pessoas falsas aqui, ó. Elas acreditam porque foi um teatro tão bem feito, quase ator, quase ator e atriz. Foi um teatro tão bem feito que aquelas pessoas eram boas, que as pessoas chegam a vacilar na fé por causa do escândalo, por causa da verdade que vai ser mostrada. Então, queridos, vai sacudir, Deus vai sacudir a poeira e tem sujeira. Tem sujeira que essas pessoas aqui acharam que nunca ia ser descobertas. Nunca, 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 nunca. Mas vão ser. Então, nós que somos de Cristo, nós que somos do bem, fiquemos na presença de Cristo, amando Cristo, adorando Cristo, colocando Deus acima de tudo na nossa vida, em primeiro plano, porque Deus diz que as primícias são dele, as primeiras coisas, as primeiras horas, tudo de Deus. E deixa esse povo mal aí na mão de Deus. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui nesse vídeo. Tem novo convertido no canal, tem novas pessoas chegando. Quando eu ouvi essa palavra aqui pela primeira vez de um profeta, eu fiquei com medo. Eu não entendi muito bem. Mas aí o que eu faço quando eu não entendo uma coisa muito bem? Vou orando para Deus me explicar como que é. Eu deixo amadurecer, é isso que a gente tem que fazer. Eu ouvi assim do profeta: Deus vai fazer tal coisa, que era uma coisa que é assim, né? Pesada igual essa. E aí o profeta falou assim: e você não tenha misericórdia. E você não peça misericórdia. Nossa, eu me assustei quando eu vi isso pela primeira vez. Não era uma palavra que eu estava habituada a ouvir. E aí nós não temos que ser misericordiosos, amar o outro como nós mesmos. Mas então eu vou te explicar, quando o profeta fala isso, ele está falando assim: não coloca a tua mão. Não coloca a tua mão. Não tem pena daquele que fez a maldade. Porque senão você vai se tornar cúmplice da maldade dele, junto com ele. E você vai pagar junto. É. Então, quando você ouvir um profeta, uma profeta, um homem de Deus falando assim: não tenha misericórdia, não peça misericórdia. Isso quer dizer, não interfere nos planos de Deus. Para você gravar bem, que foi do jeito que eu gravei, foi a visão que Deus me deu. Toda vez que eu escuto assim, ó, não peça misericórdia, não se interfere no trabalhar de Deus, não coloca a tua mão. Você lembra quando Uzá foi segurar a arca? Morreu. Ninguém interfere no trabalhar de Deus. Ninguém interfere no trabalhar de Deus. Então, quando você ouvir assim, ó, não tem misericórdia, não tem misericórdia, não peça misericórdia, quer dizer, não interfira. Não entra no caminho de Deus, que ele passa por cima de você junto com o que ele vai fazer com o outro. Então, às vezes, uma situação ela tem que ser observada. Fica na sua, espera Deus falar. Entende? Então, aqui, ó, esse caso aqui, ó, a gente não pode interferir. Se você vê acontecendo isso aí, você não pode interferir nem em oração. Ai, Senhor, tem. Não. Porque o Senhor, quando está fazendo justiça, entenda, meus queridos, justiça é justiça, misericórdia é misericórdia. Quando Deus vai tratar com justiça, ele é justo e ele põe cada um no seu lugar. Se ele for resgatar, ele resgata. Se ele for matar, ele mata. Deus faz o que ele quer. Por isso que no livro de Provérbios fala assim, ó, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós temos que ter temor. Temor não é medo. Temor é respeito, saber quem Deus é. Reconhecer o poder de Deus, que ele faz, acontece a hora que ele quiser.
E não tem ninguém para pedir. E quem somos nós? Então, queridos, nós não devemos interferir no trabalhar de Deus, né? E deixar Deus aí. Então, você entendeu essa mensagem aqui que eu peguei só um pedacinho do 14? Só um pedacinho do 14 aqui, só para a gente dar uma entrada aqui. Deus vai levantar a poeira e o pecado escondido vai ser revelado. A linguagem moderna e a casa vai cair. A casa vai cair pro malandro. E você fala malandro. Malandro é o apelido que o diabo deu para essa pessoa aí. Ele não quis fazer malandragem. O diabo gosta de colocar apelido nas pessoas. Ele não é filho de Deus, ele é um falso profeta. Ele é um falso ovelha, ele é um lobo. Ele é um lobo. Não se espante. Não se assuste. Não perca sua fé. Observe e vê o que Deus vai fazer. Porque pessoas vão ficar sabendo de longe, pessoas vão ver de perto. Não coloca tua mão, tá? E deixa Deus aí, ó. Vocês aqui pensaram que ia enganar Deus, que ia se passar de santo, que ia enganar o profeta, mas para frente tem lá, ó. Se o profeta deixar se enganar, quer dizer, se você for conivente com o pecado deles, sobrar chumbo grosso pra gente também. Então, ó, deixa Deus trabalhar, né? E nós continuemos aqui, na presença do Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, temendo ao Senhor. E o Senhor nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Porque somos pessoas de bem. Então, queridos, fiquem com Deus. Um abraço de Cristo para você e a sua casa.